graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje. Provérbios capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 18. Diz a palavra do Senhor: A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: As águas roubadas são doces, e o pão comido, às ocultas, é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. No texto que acabamos de ler, observamos uma diferença de comportamento relativamente ao comportamento da sabedoria. A loucura, também personificada, não constrói uma casa, como a sabedoria o fez. Não faz preparativos para um banquete, nem envia criados a chamar os seus convidados. Ela senta-se pomposamente num trono elevado na entrada da sua casa. É desta forma que procura seduzir os simples. Estes não sabem que a casa da loucura é uma armadilha mortal. A loucura tem semelhanças com a mulher adúltera que anteriormente foi descrita. Ambas são agitadas, incontroláveis e ignorantes. Elas estão interessadas apenas na satisfação dos seus prazeres pecaminosos. Infelizmente, muitas são as pessoas que vivem desta forma, para satisfação dos prazeres carnais, que ainda que constituam pecado, elas procuram viver apenas para a satisfação destes prazeres. O amor a Deus deve afastar-nos desta forma de pensar, desta forma de viver. Deve afastar-nos do amor ao pecado. Só conhecendo verdadeiramente um amor maior podemos vencer o amor ao pecado. Esse amor é o amor de Jesus, demonstrado na cruz. O texto diz-nos que a loucura não sabe de coisa alguma, o que é contrário à sabedoria. Ela não se preocupa com o temor do Senhor. Diz-nos aqui no versículo precisamente 13, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Ou seja, a loucura não se preocupa com a sabedoria, ela não se preocupa com o temor do Senhor, não se preocupa com aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, nem na aquisição de conhecimento. E ela faz com que os seus seguidores também vivam sem sabedoria, sem conhecimento, sem temor do Senhor. A loucura senta-se numa cadeira à porta de casa. No livro de Provérbios, a cadeira ou trono simboliza com frequência um lugar de honra. Portanto, a loucura apresenta-se como alguém honrado. Mas isso não passa de engano, pois esta é a atitude de uma impostora. Ela ocupa um lugar que não lhe é devido. Ela apresenta-se como uma imperatriz que governa uma cidade, demonstrando o seu orgulho. Nos nossos dias, observamos que muitas pessoas não apenas fazem aquilo que é contrário à palavra do Senhor, como também promovem esta mesma atitude pecaminosa. Exibem-na publicamente, orgulham-se sem qualquer vergonha dos seus pecados. A loucura senta-se publicamente, exibe-se à porta de casa, diante de quem passa por lá. O seu objetivo é, com o seu convite, desviar os simples do seu caminho e que estes se curvem diante da sua autoridade. O facto de os simples se curvarem diante da loucura demonstra a escravidão que o pecado representa na vida das pessoas. O ser humano sem Deus peca porque é escravo do pecado. O apóstolo Paulo demonstra claramente esta condição da humanidade na carta aos Romanos. Por isso o homem até pode lutar, mas sozinho é incapaz de se libertar do poder do pecado, porque é escravo dele. Só através da intervenção de Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue na cruz, nós podemos ser livres do pecado. Por isso mesmo Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade está somente em Cristo.
A loucura não exige integridade ou retidão. É uma porta larga. É como se ela dissesse: vem como estás e permanece como estás. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo há alívio, em Cristo há mudança. Chegamos de uma forma, mas Ele transforma-nos de dentro para fora. O caminho da loucura é um caminho fácil, porque não exige de mudança. Muitas igrejas, infelizmente, pregam um evangelho assim, em que não há necessidade de mudança. O verdadeiro evangelho consiste no poder transformador de Deus, que faz de nós novas criaturas. As coisas velhas passam e tudo se faz novo em Cristo Jesus. A loucura perverte os conceitos. Ela diz que as águas roubadas, portanto, que são uma metáfora para a prática sexual ilícita. Portanto, a loucura vai dizer que estas águas roubadas são doces. A loucura diz que o errado é certo e o certo é errado. Isso é exatamente o que vemos na nossa sociedade. As pessoas chamam ao certo errado e ao errado certo. Mas ainda que todos digam que o errado é certo, isso jamais se tornará verdade, porque Deus, que determina o certo e o errado, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Os seus princípios permanecem, a sua palavra permanece. Há comportamentos que antigamente eram vistos como errados e hoje são considerados certos, porque a maior parte das pessoas da nossa sociedade foram seduzidas pela loucura. Basta vermos opiniões sobre o aborto, sobre a prática sexual antes do casamento, sobre a eutanásia, o homossexualismo, ideologia de género. São muitos os exemplos que comprovam precisamente isto que estamos aqui a falar. Os homens dizem que assim a sociedade está a evoluir. A Bíblia diz que isto é a loucura da sedução. É a loucura, é a sedução da loucura. Esta sedução é uma armadilha que leva o ser humano à morte. Vale a pena terminarmos relendo novamente o que nos diz o versículo 18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Em Cristo somente há esperança. Em Cristo somente podemos ser livres da sedução da loucura. Que Deus ricamente nos abençoe.